Eu era uma pessoa muito nervosa, né? Tinha muitos medos e não conseguia transmitir confiança, né? Então, após esse curso aí, eu acabei mudando totalmente, né? E eu procurei o curso porque no meu trabalho eu precisava transmitir confiança, né? Então, sem eu transmitir confiança, sem eu transmitir segurança no que eu falava, os meus clientes não iriam confiar em mim, não iam confiar no meu produto. Então, consequentemente, eu não teria sucesso. Então, hoje isso tudo mudou, né? Hoje eu consigo transmitir segurança e confiança com quem eu falo. Então, isso acabou mudando totalmente, né? Então, hoje eu tenho prazer em falar com as pessoas, falar em público, falar na mídia. Salve! Eu sou o Wendel Rodrigues, repórter e professor de comunicação. E este é o projeto 1 em 1. Uma vez por semana, eu recebo alunos do treinamento avançado Revolucione Seu Discurso que conseguiram aprender a se comunicar com confiança e cresceram um ano em um mês. Eu recebo o engenheiro gaúcho, Arilson Rohr. Ele vai conversar com a gente. Arilson, já começo dizendo que estava com saudades. Os professores sempre sentem saudades dos bons alunos. Que alegria ter você aqui, meu amigo. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Para mim também é uma imensa alegria poder estar partilhando e conversando com vocês aqui nessa ótima noite aí. Que maravilha, obrigado. Eu quero que você comece contando, Arilson. Sempre faço esse questionamento. Normalmente, quando eu encontro os meus alunos, existe uma ou algumas razões, são algumas fragilidades de comunicação. Costumo, inclusive, destacar que todos nós temos pontos de melhora. Normalmente, quando eu encontro, todos nós, inclusive eu, quando eu falo, estamos aprendendo, evoluindo e melhorando o tempo todo. E eu sempre gosto de saber, acima de tudo, quais eram, naquele momento que nós nos conhecemos, as suas angústias na comunicação, aquilo que mais te deixava chateado e triste na comunicação. Bom, inicialmente eu tinha muito problema em transmitir confiança e também muito medo em falar em público, né? Tanto em público como nas mídias. Então, eu também, naquele momento, eu estava passando por um momento de crise de ansiedade e tudo mais. Eu tinha trocado de cidade, né? Tinha trocado de emprego novo, pessoas novas, cidade nova. E aí, então, eu estava passando por um momento bem difícil, um momento que me limitava muito, sabe? Eu tinha muito medo de falar com as pessoas, porque eu mesmo pensava que eu não transmitia confiança, e eu também tinha o meu maior medo, na verdade, era do que as pessoas, sobre o que as pessoas iam pensar sobre mim, né? O que elas iam pensar sobre a minha imagem, né? Então, esse era o meu maior medo. Então, eu acabei descobrindo o curso aí através da internet. Eu pesquisei algumas formas de melhorar essa ansiedade e também como falar melhor no público, né? Em público. E eu acabei achando seu curso na internet, né? E aí, então, eu decidi fazer e, com certeza, foi só sucesso. O que é que você ouviu, Arilson, quando eu também gosto, essa é uma curiosidade que eu tenho. O que é que eu disse para você e de alguma maneira gerou conexão e você disse, caramba, vou nessa? Inicialmente, antes de eu fazer o curso, professor, desculpa se eu não entendi a pergunta. Isso, antes de fazer o curso. Que motivou a sua decisão de entrar no Revolucione? Eu vi que tinha alguma publicidade sobre falar em público e sobre também falar em mídia com segurança, né, e confiança. Isso me chamou muita atenção. E é o que eu tento fazer hoje e que eu estou com certeza aprimorando também, né? A gente nunca chega no perfeccionismo, né? Mas a gente sempre tem que estar melhorando e buscando o seu melhor. Então foi mais ou menos. E também depois, como eu comecei a fazer o curso, eu gostei muito do seu método, que era um método onde você ensinou a eu ser eu mesmo. Fala um pouquinho mais sobre isso, Arilson, principalmente porque esse, inclusive, é um dos maiores erros que a gente percebe no ensino da comunicação. As pessoas são estimuladas o tempo todo a fazer igual a B, C, D. Mas como? Se eu sou único, se Arilson é único, se você que está nos acompanhando é único, é única, como é que a gente vai fazer igual a fulano, beltrano e cicrano? Fala um pouquinho mais sobre isso, quando você entendeu que não precisava mudar a sua identidade, nem seu jeito.
Exatamente. Se você for hoje pesquisar alguns cursos, né, alguns vídeos sobre aprimorar sua fala, aprimorar sua forma de você se mostrar em público, né, sempre aqueles cursos eles te ensinam a seguir alguém, a imitar alguém, né? E no seu curso eu aprendi que eu não precisava imitar ninguém, que eu podia ser eu mesmo. E depois que eu aprendi isso, simplesmente ficou tudo muito, muito mais fácil, né? Então, isso foi uma das coisas que me marcou muito. Eu lembro, inclusive, que um dos momentos nossos de mentoria, Arilson, que deu uma virada de chave, e eu quero, inclusive, relembrar um pouquinho dentro desse sentido. Eu lembro que a gente estava conversando e você demonstrava um pouco, você acabou de citar um pouco desse medo que as pessoas poderiam falar, que isso é um problema recorrente, uma dor recorrente, né, das pessoas que Muito bem. buscam essa confiança. E eu lembro que, ao final da mentoria, nós demos alguns encaminhamentos e você foi um dos primeiros, inclusive, a enviar os exercícios. E quando a gente se encontrou na mentoria seguinte, eu disse, rapaz, o que foi que houve? Todo mundo tinha até tal hora para você enviar e você enviou antes de todo mundo. O que é que você ouviu, Arilson, que fez, cara, você mudou, cara, naquele momento? Eu estou falando para Arilson agora, de Wendel para Arilson. Você deu uma mudada, a sua energia mudou, o seu jeito mudou, a sua forma mudou. De repente, alguém absolutamente travado diante do vídeo, ou alguém que eu já percebia desde sempre que tinha bastante talento, como eu comprovei, de repente você começou a fluir, ter confiança do caramba. O que houve exatamente, Arilson? Na verdade, eu acho que foi a dose de entusiasmo e coragem que você transmitia em todas as aulas, né? Então, eu saía de cada aula, assim, querendo mudar o mundo, né? Então, com uma confiança e com uma determinação muito grande. Então, isso também foi uma das coisas que me marcou muito. Você transmite uma confiança para os alunos que é impressionante. Que massa, cara, que legal. Eu lembro que quando eu gosto muito, você sabe que um dos meus hobbies preferidos é num sábado de manhã, no domingo cedinho, Arilson. Eu escolho, eu tenho uma pastinha aqui com todos os nossos alunos, eu dou um cliquezinho lá. Aí eu vejo os primeiros vídeos e vejo os últimos. E quando eu estava conversando com a equipe para decidir que nós iríamos trazer aqui, que se destacou esse aluno ao longo de 2020, eu lembrei de você e eu fui lá dar uma olhadinha no seu primeiro vídeo e no último que você gravou para a gente. Caramba! Impressionante. O Arilson que eu vi foi esse aqui. Veja bem, nós estamos gravando uma entrevista. Essa entrevista vai ser passada, transmitida em todas as minhas redes sociais para milhares de pessoas. Então você aqui com esse semblante tranquilo, natural. Quando você chegou a essa naturalidade, tirou um peso das costas, Arilson? Nossa Senhora, tirou, acho que um dos maiores pesos das minhas costas. Foi assim um troço que me deixou tão leve depois que consegui superar, que sem dúvida nenhuma vou lembrar até os meus 100 e poucos anos. Uau, que massa, cara, que massa, A gente parece que a gente vive muito melhor, né? Depois que você tira um peso das costas, você acaba vivendo de uma forma bem mais tranquila, né? Tudo parece que flui de uma forma mais fácil, então você acaba vivendo muito mais feliz. Sem dúvida. Feliz e talentoso. Fala um pouquinho de você, Arilson. Eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando aqui possam saber um pouquinho mais de Arilson. Já antecipei aqui o engenheiro Arilson, lá do Rio Grande do Sul, mas fala um pouquinho. Você nasceu mesmo no Rio Grande ou em outra cidade da região sul do país? Bom, como você já falou, meu nome é Arilson André Hort, né? Eu sou natural da cidade de Santo Cristo, é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. E faz 2 anos que eu me mudei, então, para a cidade de Santa Rosa, onde eu trabalho como auxiliar técnico da Pioneer Sementes. A Pioneer é multinacional, você fala. Isso. Pioneer é a marca multinacional. Isso aí. Você já tem filhos, Arilson? Pretende tê-los? Não, ainda não tenho filho, só namoro, por enquanto, mas pretendo ter. É meu sonho ter uma família. Ah, olha que legal, que legal. Posso antecipar para você, filho é sempre maravilhoso, né? Menina, mas a menina, ela é muito apegada ao pai. Aqui em casa, minha menina tem 9 anos. No momento que a gente está gravando esse papo aqui, é dezembro de 2020, eu não sei exatamente quando as pessoas vão acompanhar,
porque ele vai ficar disponível na internet. Mas no momento que a gente está conversando aqui, Arilson, nesse instante, dezembro de 2020, a minha menina tem 9 anos. Ela é muito apegada. Minha mãe até brinca. Aí você fica em cima, só quer saber do pai, só quer saber do pai. Mas tanto menina quanto menino são incríveis. E você vai ser um paizão. Tem jeito que vai ser paizão. Dá para ver, dá para ver. Vai ficar... Quando a menina... Quando sua filho abrir o sorrisão, pronto. Aí vai derreter o pai todo. E claramente você tem um coração gigantesco acima de tudo. Arilson, Obrigado. Eu queria abordar acima de tudo aqui com você, para a gente relembrar um pouquinho, e é importante, principalmente porque existem muitas pessoas, Arilson, no Brasil hoje, eu falo de milhões, que vivem com esse peso nas costas. Que elas, inclusive, acreditam não ser capazes de ter confiança para se comunicar. Elas acreditam que estão condenadas a passar a vida inteira nervosas na hora de fazerem uma apresentação, na hora de fazer uma comunicação, seja aqui no ambiente virtual, em público, seja na mídia, onde for. Eu queria, acima de tudo, por isso você é um grande, um excepcional exemplo, como era o Arilson antes do Revolucione e como passou a ser o Arilson após o Revolucione. Bom, como eu já comentei antes, eu era uma pessoa muito nervosa, né? Tinha muitos medos e não conseguia transmitir confiança, né? Então, após esse curso aí, eu acabei mudando totalmente, né? E eu procurei o curso porque no meu trabalho eu precisava transmitir confiança, né? Então, sem eu transmitir confiança, sem eu transmitir segurança no que eu falava, os meus clientes não iriam confiar em mim, não iam confiar no meu produto, então, consequentemente, eu não teria sucesso. Então, hoje isso tudo mudou, né? Hoje eu consigo transmitir segurança e confiança com quem eu falo, né? Então, isso acabou mudando totalmente, né? Então, hoje eu gosto, hoje eu tenho prazer em falar com as pessoas, falar em público, falar na mídia. Fantástico, que fantástico. E aí, se você tivesse nesse momento e está diante de milhares de pessoas, inclusive, Arilson, que eu diria que estão, volto a repetir, que acreditam que não podem, acreditam que não são capazes. Todos nós, eu costumo dizer que todos nós temos literalmente um elefante para alimentar, para conduzir, para cuidar diariamente. Às vezes nós achamos que os nossos problemas são maiores ou menores do que o problema do outro. No fundo, os problemas eles precisam ser vistos a partir da sua própria ótica. E muitas pessoas acreditam que, porque já tentaram e não conseguiram, porque já tentaram se comunicar e falharam, porque já tentaram se comunicar, gravar um vídeo, ou falar aqui, por exemplo, e tiveram um desempenho desastroso. Conheço muitos casos assim. Que tipo de mensagem o Arilson de hoje, muito mais confiante, poderia dizer para essas pessoas, acima de tudo, aquelas que neste instante elas acreditam que não são capazes. E não é apenas capazes de se comunicar. Elas não são capazes de efetivamente avançar, desenvolver e evoluir. Eu acredito que o primeiro passo para você evoluir é você admitir que você está naquela situação, né? Você tem um problema, né? Então, após isso, você tem que procurar melhorar aquela situação, né? Seja com curso, seja com qualquer... A melhor forma, na minha visão, foi esse curso, né? Então aprimorando a sua forma de falar, a sua forma de pensar, você vai acabar evoluindo, né? Então, eu também pensava que eu não era capaz antes de conhecer o curso. E o curso me mostrou que eu sou totalmente capaz. Então, sem dúvida nenhuma, foi algo muito transformador para mim. E para todo mundo poderia ser também, sem dúvida nenhuma, né? Se eu conseguir, por que você, por que qualquer um não pode conseguir? Perfeito. Arilson, vamos falar de sonho? Todos nós temos. Eu tenho um monte, tenho vários. Também tem. Mas eu queria, além da paternidade que você lindamente aqui revelou para a gente, o sonho da paternidade, mas, acima de tudo, quais os seus outros sonhos? Eu gosto de saber dos sonhos das pessoas que eu acompanho, e principalmente que eu gosto de ter uma relação muito próxima com todos os meus alunos. Quais os sonhos
do engenheiro Arilson. Quais os sonhos do profissional Arilson? Bom, pessoalmente eu tenho vários sonhos e profissionalmente também tenho. Então, começando pela parte pessoal, o primeiro sonho é casar e ter uma família, né? Já namoro há 4 anos, né? Então, esse seria o meu primeiro sonho. E profissionalmente, eu sonho em fazer uma pós-graduação e, por que não, um mestrado, né? E, com certeza, continuar evoluindo dentro da minha carreira, né? Para cada vez me tornar uma pessoa, um profissional melhor, né? Uau! Arilson! Querido, olha, que prazer conversar com você, perceber claramente essa verdade. O seu discurso ele tem muita verdade, por isso conecta. Tenho absoluta convicção que você conecta, a sua mensagem conecta não apenas com outros engenheiros que exercem a mesma atividade que você, mas com muitas outras pessoas. O seu momento aqui, as suas palavras permitiram, acima de tudo, Arilson, que você deixasse algumas lições. Eu diria que a principal delas é enfatizar que todas as pessoas são capazes. Elas só precisam reconhecer as fragilidades, encará-las e avançar. Eu sempre costumo destacar que, diante do medo, nós temos 3 caminhos. O primeiro é passar a vida inteira fugindo desse medo, literalmente fugindo. Esse é o primeiro caminho que eu não aconselho. O segundo caminho é você encarar o medo sem preparo. Quando você encara o medo sem preparo, você paralisa isso, você não se move. Também não recomendo. E o terceiro caminho, esse sim. Esse é você encarar e utilizar as ferramentas apropriadas para superar. Que você claramente superou. Quero renovar aqui a minha gratidão por você ter aceito bater esse papo comigo. Tenho certeza que você agregou demais. Que privilégio, meu irmão. Eu quero ver você brilhar cada vez mais. Não por acaso a gente se conheceu, não por acaso você permite a mim garantir que você possa propagar essa alma tão incrível e essa aura tão bonita. Parabéns, tá? De verdade. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Você sabe que se não fosse você, nada disso estaria acontecendo, né? Então, eu serei eternamente grato a tudo que você fez por mim. Legal. Que maravilha. Muito obrigado. Até a próxima, tá, Arilson? E para você que nos acompanhou aqui, que alegria, tá? Na próxima semana, eu volto com outro aluno maravilhoso, maravilhosa, um aluno incrível do treinamento Revoluciona esse curso. A gente se vê. Tchau, tchau.